Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez o tema é o seguinte, faixa de pedestre colorida. É possível legalmente? Aguenta aí que a gente vai falar mais sobre o tema. Bom pessoal, nos últimos dias, nós estamos publicando esse vídeo aqui no canal no final de abril de 2021, tem sido compartilhado nos grupos de trânsito, nas redes sociais e também nos sites especializados na área, imagens de cidades que decidiram implantar a faixa de pedestre totalmente colorida, ou seja, fazendo uma homenagem ali a uma determinada pessoa, à própria cidade, a uma determinada causa, enfim. E aí gerou discussão sobre a legalidade desse tipo de sinalização. Então, gente, vocês devem saber que a faixa de pedestre é utilizada, obviamente, para que o pedestre possa fazer a travessia na via com segurança. Inclusive, lá no artigo 69 do CTB, que está no capítulo 4, que trata o capítulo que trata dos pedestres e dos veículos não motorizados, nós temos a informação de que o pedestre, sempre que precisar, sempre que tiver a intenção de fazer a travessia de uma via, ele deve observar se a menos de 50 metros dele tem uma faixa. Se tiver, ele tem que fazer necessariamente pela faixa de pedestre. Porque se ele fizer uma travessia fora da faixa, em tese, é infração de trânsito, pelo menos na teoria, o que consta lá no artigo 254 do CTB. Mas na prática não pode ser aplicado por falta de regulamentação do CONTRAN. O pedestre tem que observar ainda a existência ali, né, da faixa e também fazer essa travessia considerando a visibilidade, considerando ali a distância e a velocidade dos veículos no momento em que ele pretende fazer a travessia. Nós temos ainda uma infração de trânsito específica relacionada à faixa de pedestre, ou seja, quando o condutor do veículo deixa de dar preferência de passagem ao pedestre que se encontre na faixa, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima prevista no artigo 214 do CTB. Vão ser registrados ali 7 pontos no seu prontuário e a multa de R$ 293,47. Uma curiosidade ainda, quando ocorre um sinistro de trânsito, ou popular acidente, já que a expressão utilizada agora é sinistro de trânsito para aquilo que nós conhecemos como acidente, uma reformulação aí numa norma da ABNT sobre o tema, se ocorre ali um sinistro de trânsito, esse sinistro ocorre, o acidente, ou o sinistro como queiram, ocorre na faixa de pedestre ou na calçada, e a pessoa vem a óbito, a pessoa que se acidentou vem a óbito, e isso é causa de aumento de pena. Isso está previsto, inclusive, lá no parágrafo 1º do artigo 302 do CTB, ou seja, a pena do homicídio culposo na direção do veículo automotor, ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade se o fato se deu numa faixa de pedestre, para você ter ideia. Então nós temos essa importância aí. Em relação à cor a ser utilizada na faixa, a faixa de pedestre ela é branca, mas a resolução 236 de 2007 do CONTRAN, que é o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, na sinalização horizontal especificamente, ele estabelece que a cor a ser utilizada na faixa para dar contraste é a cor preta, ou seja, se pinta de preto e a faixa de pedestre branco por cima, tá certo? É possível colocar uma cor diferente? Bom, o parágrafo 2º do artigo 80 do CTB diz que o CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental a utilização de sinalização não prevista na legislação de trânsito. Inclusive esse procedimento está regulamentado na resolução 348 de 2010 do CONTRAN. Só que o pessoal simplesmente, em muitos casos, acabam pintando de cores diversas. Para você ter ideia, aqui na minha cidade, aqui em Caruaru, em Pernambuco, há algum tempo atrás, o contraste era na cor vermelha. Então ficava o fundo da faixa na cor vermelha e a faixa de pedestre em si na cor branca. Eu já viajei para a cidade que eu vi esse contraste na cor azul. E tem casos aí do pessoal colocar cor verde, amarelo, colorido, enfim. E isso não pode. De repente, o órgão de trânsito que implanta isso pode dizer, mas não tem nada aqui na lei que não nos proíba. Bom, em se tratando de administração pública, aplica-se nesse caso o princípio da legalidade estrita, ou seja, a administração pública, o órgão de trânsito, ele só faz aquilo que a lei manda, que a lei determina, que a lei estabelece. Então, se está escrito no texto da lei, nesse caso na resolução 236 de 2007 do CONTRAN, que o contraste da faixa de pedestre tem que ser na cor preta e não azul, vermelha, verde, amarelo ou colorido, tem que ser assim. Qual seria a consequência disso? Bom, está sendo gasto dinheiro público, tá certo, numa sinalização que não existe. Até mesmo as infrações relacionadas à faixa de pedestre, elas são questionáveis, né? O próprio artigo 90 do CTB traz isso para a gente. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código por inobservância da sinalização quando ela for insuficiente ou incorreta. Então, se a sinalização está incorreta, não pode haver autuação nessas circunstâncias. Sem contar, como eu disse, é um gasto de dinheiro público numa sinalização que está completamente equivocada. Já imaginou colocar uma placa de parada obrigatória na cor verde, na cor amarela, pelo simples fato do município entender que pode fazer aquilo? Bom, está sendo dinheiro público gasto em algo que
não deveria ser feito dessa forma. Se você tiver curiosidade ainda, tem na descrição desse vídeo o link de um texto muito interessante sobre o tema do meu amigo professor Luiz Carlos Paulino, que desenvolveu esse texto em parceria com o professor João Kelber. Então vocês podem dar uma conferida também, entender um pouco melhor. E tem um texto nosso sobre o tema também, o link também está na descrição desse vídeo. Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você sabe que a ideia aqui é aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.